E aí, galerinha? Tudo belezinha? Tudo tranquilo? Estamos aqui para mais uma aula de legislação de trânsito, tá? Hoje a nossa aula é de legislação de trânsito. Vamos trabalhar pedestres, né? Condutores de veículos não motorizados. Então, nessa aula de hoje, o nosso assunto são pedestres. Bloco passado, nós trabalhamos as chamadas vias. Estão lembrados? Eu disse para vocês, ó, que as vias dividem-se em duas. Vias podem ser urbanas e podem ser rurais. Foi isso? Nós trabalhamos a classificação dessas vias urbanas, trabalhamos a classificação das vias rurais. Depois, o que nós vimos a questão da relação das velocidades, tanto nas vias urbanas como nas vias rurais. E hoje, dando continuidade ao nosso curso de legislação de trânsito, nós vamos para um assunto que também despenca em concurso público. Eu disse para vocês na aula passada que vias despenca em concurso público, mas também esse assunto de hoje também despenca, que são chamados pedestres, tá certo? Então, muito cuidado. O que é que eu devo ter cuidado quando eu vou estudar pedestre? Letra de lei, pessoal. Pedestre é muito letra de lei. E algumas palavrinhas podem passar despercebido e ferrar com você na prova. Então, muito cuidado em relação a isso, tá certo? Tranquilo? Então, vamos lá. Para a tela, nosso amigo Hamilton. Veja o que está grifado aí para que vocês possam, nesse grifo aí, ver os pontos mais importantes que podem cair na prova, tá? Então, tá lá. Artigo 68. É assegurada ao pedestre a utilização do quê? Dos passeios ou passagens apropriadas nas vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para a circulação. Então, ao pedestre é assegurado o quê? Tanto os passeios ou passagens nas vias urbanas e os acostamentos nas vias rurais, tá? Podendo a autoridade competente, que autoridade competente é essa? É a autoridade com circunscrição nas vias urbanas. Vias urbanas. Quem são as autoridades das vias urbanas? Temos duas. Órgão executivo municipal de trânsito, órgão executivo municipal de trânsito e o órgão executivo estadual. Né? Então, você tem aqui a OMT, órgão municipal de trânsito, e aqui você tem o quê? O DETRAN, que são responsáveis pelas vias urbanas. Nas vias rurais, você tem dois, quer dizer, três, na verdade. DENIT, Vias Federais, Polícia Rodoviária Federal, Vias Federais e o DR, Vias Estaduais, e através de convênio você tem o BPRV. Através de convênio. Aqui a mesma coisa, através de convênio você tem o BPTran. Então, mas veja só, isso aqui é para fiscalização. Para fiscalização e para fiscalização. Nesse caso aqui, das vias, é a autoridade competente. Quem é a autoridade competente? Aí você só tem o órgão municipal de trânsito, o DETRAN, o DENIT e o DR. São autoridades de trânsito. Autoridades fiscalizadoras. BPRV, convênio, PRF e BPTran, convênio com o DETRAN e com o MT. Mas, precisamente, nesse artigo,
é a autoridade competente sobre a via. Aí só são município, DETRAN, DENIT e DR. Tá certo? Tranquilo? Muito bem. A autoridade competente pode permitir, poderá permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestre. Presta atenção nesse parágrafo primeiro, presta bastante atenção. O ciclista desmontado, empurrando a bicicleta, equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. Em direitos e deveres. Pessoal, o único indivíduo desmontado no trânsito que se equipara ao pedestre é o ciclista, tá? Então, o único no trânsito que se equipara ao pedestre desmontado é o ciclista. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá vem, aquele jovem motoqueiro com a motocicleta. Aí ele vê que o retorno é lá embaixo. E tem várias barreiras de concreto. Aí o que ele faz? Rapaz, eu não vou lá parar aquele retorno lá embaixo, não. Desce da motocicleta e faz o retorno entre as barreiras de concreto. Irmão, não estou lembrando aí o que é barreira de concreto. Aquelas barreiras bem grandes, Aqueles gelos baianos enormes, Porque gelo baiano é o pequenininho, que inclusive é errado dizer gelo baiano. O nome correto é prisma de concreto. Então, o gelo baiano pequenininho a gente chama de prisma de concreto e o gelo baiano gigante a gente chama barreira de concreto. Então, ele vai passar ou pelo prisma de concreto, gelo baiano, ou pela barreira de concreto, empurrando a motocicleta. Isso é o que, meus amigos? Caneta. É infração. Por que infração? Simples. Porque o único que se equipara ao pedestre desmontado é o ciclista e não o motociclista. Tá? Então, tela. Nas áreas urbanas, quando não houver passeio, quando não houver passeios ou quando não for possível a utilização destes, preste atenção para mim, viu, pessoal? Preste atenção agora. Esse dispositivo, que é o parágrafo 2º e depois o parágrafo 3º, se liga no detalhe. Qual é o detalhe? Quando se referir à área urbana, o termo deve vir nas vias urbanas. Quando se referir nas vias urbanas, não, pessoal, desculpa, nas áreas urbanas. Quando se referir a rural, aí são nas vias rurais. Cuidado nesse detalhe aqui, Por quê? Porque quando se fala nas áreas urbanas, a área de circunscrição é muito maior. Porque pensa bem, Quando eu estou tratando de área urbana, eu estou tratando de calçada, eu estou tratando de passeios. Então, o perímetro é bem maior, tá? O perímetro é bem maior. Quando a gente vai tratar das vias rurais, eu vou ter o quê? Apenas o que chamamos de acostamento. Então, o perímetro é bem menor. Por isso que eu não chamo vias urbanas, porque quando eu falo vias urbanas, a ideia é só a pista de rolamento. Quando eu falo em área urbana, eu estou incluindo a pista de rolamento, passeios e calçadas.
Entenderam aí? Então, cuidado na hora da prova. É nas áreas urbanas e nas vias urbanas. Perímetro maior, perímetro menor, tá? Então, nas áreas urbanas, quando não houver passeios ou quando não for possível a utilização destes, a circulação de pedestres na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos, pelos bordos da pista e em fila única. Preste atenção aqui. O que eu tenho que me ligar nesse dispositivo? Quando não houver passeio, então, esse pedestre da pista de rolamento vai ter o quê? Prioridade. Não é preferência, é prioridade. Ele deve andar o quê? Pelo bordo da pista e em fila única. Então, ó, 3 coisas importantes. Ele vai andar pela pista de rolamento com prioridade. Não é preferência, é prioridade sobre os veículos. Ele deve andar pelo bordo da pista. Quer andar pelo bordo da pista? É pelo cantinho. E ainda mais, em fila única. Tá? São esses 3 pontos que você tem que se ligar. Porque aqui vai ser diferente. Aqui vai ser diferente. Bora lá, na tela. Nas vias rurais agora. Nas vias rurais. Quando não houver o quê? Acostamento. Aquilo que eu falei para vocês. Ou quando não for possível a utilização dele. A circulação de pedestre na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos, pelos bordos da pista em fila única. Ó aqui, olha a diferença aqui. Em sentido contrário. Em sentido contrário ao deslocamento dos veículos. Em sentido contrário ao deslocamento de veículos, exceto em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida. Ó, tô vendo, tá grifado, ó. Veículos pelos bordos da pista em fila 1 em sentido contrário. Em sentido contrário. Então, preste atenção no que eu tenho aqui. Nas vias rurais, eu vou ter o quê? Prioridade. Ele vai andar o quê? Pelo bordo da pista. Ele vai andar o quê? Em fila única. Só que a diferença aqui é uma coisa aqui, ó. Eles devem andar em sentido contrário. Eles devem andar em sentido contrário. Emanuel, por que aquele não anda em sentido contrário e aquele anda em sentido contrário? Simples, meus amigos. Porque a velocidade nas vias rurais é bem maior que a velocidade nas vias urbanas. Então, obviamente que numa velocidade maior, você tendo a visualização dos carros, é bem melhor para a questão de sua segurança. Por isso que nas vias rurais, o pedestre ele deve andar em sentido o quê? Contrário aos veículos. Nas vias urbanas não, tá? Beleza? Então, ó, se liga. Áreas urbanas, vias rurais. Nas áreas urbanas, o pedestre não tendo passeios, prioridade, bordo, fila única. Nas vias rurais, se não houver o quê? Acostamento, prioridade, bordo da pista, fila única em sentido contrário. Tá certo? Parágrafo 5º. Nos trechos urbanos de vias rurais e nas obras de arte a serem construídas, deverá ser previsto passeio destinado à circulação dos pedestres, que não deverão, nessas condições, usar o acostamento.
Meus amigos, presta bastante atenção. Quando a gente imagina uma via rural, quando nós imaginamos uma via rural, vem na mente logo o quê? Mato de um lado, mato do outro, né? Então, quando a gente lembra de uma via rural, a gente lembra de mato de um lado, mato do outro. Mas não é sempre assim, não. Existem alguns trechos nas vias rurais que esses trechos vão passar por dentro das cidades. Vamos lembrar aqui, né? Quem mora na região metropolitana de Recife, você vai lembrar de quê? Abreu e Lima, Igaraçu, Cruz de Rebouça, né? A BR-101, que é uma rodovia federal, vai passar no trecho urbano. Quem é daqui do interior para cá, não é? Então, vamos lembrar, Gravatar, Bezerros, né? Limoeiro, Carpina, Lagoa do Carro. É Lagoa do Carro ou é Lagoa do Gato? Do Carro, né? Lagoa do Carro. Então, a BR, no caso aqui, Lagoa do Carro, Limoeiro, é uma rodovia estadual, né, que passa por aqui, mas quem vai para Gravatar, para Caruaru, Bezerros, é uma rodovia federal, a BR-232. Então, todos esses locais que eu citei, vai passar uma via rural e dentro de um trecho urbano. Só que nessas vias rurais de trechos urbanos, não se deve ser colocado semáforos. Não se deve ser colocado semáforos. Por quê? Para que haja fluidez no trânsito. Emanuel, então deve ser colocado o quê? Passarelas. Passarelas, mas lá fala em obras de arte. Obras de arte, pessoal, são as passarelas. Aí eu não me lembro, não. Na tela aí para a gente ver a foto aqui, ó. Uma passarela, né? Isso aí é uma passarela, isso aí é uma obra de arte que passa no centro urbano. Então aqui é a área rural. Veja que a área rural é diferente dessa daqui, ó. Aqui eu tenho uma área urbana. Aqui eu tenho passeio, eu tenho uma calçada, eu tenho aqui, ó, uma ciclovia. Veja o ambiente que é diferente. Esse ambiente daqui é um ambiente rural. É uma via rural, mas que vai passar onde? Em um trecho urbano. Para dar fluidez no trânsito, eu coloco, ao invés de semáforos, coloco passarelas. Aqui não. Como o fluxo de pessoas é muito grande, eu coloco semáforos. Porque nós vimos, inclusive, que a característica das vias arteriais, que são, em maioria, nas áreas urbanas, né, nas vias urbanas, são caracterizadas por semáforos, tá certo? Então, nas vias rurais de trechos urbanos, eu não coloco semáforos, coloco passarelas, e nos trechos urbanos eu coloco semáforos, coloco foco de pedestre, que é o ponto que a gente vai ver já já. Então, para a tela. Onde houver circulação, onde houver obstrução da calçada ou da passagem para pedestre, o órgão ou entidade com circunscrição sobre a via deverá assegurar devida sinalização e proteção para a circulação de pedestres. Que órgão é esse? Ó, vias urbanas, OMT, órgão municipal de trânsito, DETRAN. Vias rurais, DENIT e DR. Não confundam órgãos competentes, não é? Órgãos com competência sobre a via com órgãos fiscalizadores, que seriam PRF, BPTran, BPRV, tá? Artigo 69. Aqui, ó, muito cuidado. Principalmente nesses incisos, 1º e 2º. Por quê? Porque você vai ter que se ligar em que em alguns momentos vai ter onde houver foco e vai ter momentos que vai ter onde não houver foco.
Que foco é esse? É o famoso foco de pedestre. Cuidado! Por isso que eu digo, pedestre, a questão de pedestre é detalhes. Se liga nesses detalhes, porque em algum momento você vai ver onde houver foco, em outros você vai ver onde não houver foco. Tem que diferenciar isso aqui. Se não diferenciar isso aqui, você vai dançar, você vai errar na questão. Bora lá. Para cruzar a pista de rolamento, o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta principalmente a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos, utilizando sempre as faixas ou passagens a ele destinadas, sempre que estas existirem numa distância de até 50 metros dele, observado as seguintes disposições. Olha, o que o dispositivo está dizendo? O pedestre deve observar o quê? A faixa. Então, se a faixa de pedestre está em uma distância até 50 metros dele, ele é obrigado a atravessar a faixa de pedestre. Presta bastante atenção. Se a faixa de pedestre está em uma distância de até 50 metros, ele é obrigado a atravessar. Emanuel, se ele não atravessar, caneta. Lembre-se que tem infração para pedestre. A gente já viu isso, eu já falei para vocês. Existem infrações específicas para pedestre. Então, e como é que eu vou autuar? Também já falei para vocês. Havia, né, quando fizeram a questão da infração para pedestre, artigo 254, né, quando fizeram essa questão da infração para pedestre, imaginaram o quê? Autuar, como se autua a prefeitura por colocar lixo na rua, esse tipo de coisa, colocar lixo na calçada, jogar lixo fora do cesto, né? Fumar, questão de fumar em ambientes proibidos. CPF, né? CPF. Aí não vou pagar. Bem, se você não pagar, você vai entrar na dívida ativa do município, do Estado ou da União. Então, muito cuidado. Na dívida ativa do município, lembre-se que é como você tivesse no SPC. No SPC do município, no SPC do Estado, no SPC da União. Para a questão de concurso é complicado, né? Você teria que pagar a multa. Nos Estados Unidos é diferente, né? Na legislação dos Estados Unidos, certas multas não pagas, multas de trânsito não pagas, você pode ir para a cadeia, tá certo? Eles colocam como uma questão de desobediência ao Estado e você vai para a cadeia. Aqui não, né? Você não paga, você vai para porra nenhuma, né? Tá nem aí. Mas nos Estados Unidos, ó, não pagou a multa, você vai preso, tá? Beleza? Então, até 50 metros, obrigatório atravessar na faixa. Mais de 50 metros, você não está obrigado a atravessar na faixa. Aí o inciso primeiro, aquele ponto que eu disse, ó. Onde não houver faixa ou passagem, o cruzamento da via deverá ser feito em sentido perpendicular ao seu eixo. Onde não houver faixa ou passagem, né, o cruzamento da via deverá ser feito em sentido perpendicular ao seu eixo. Como é sentido perpendicular? Isso aqui. Sentido perpendicular. O que acontece? Muitas vezes o cara faz o quê? Atravessa assim, ó. A miséria do pedestre atravessa assim, ó. Não é? Não. Sentido perpendicular é esse aqui. Sentido perpendicular, tá? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Tem na tela. Tem um exemplo aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ó, sentido perpendicular. Estão vendo como esse senhor está atravessando? Ele está atravessando de um canto a outro, em sentido perpendicular. Tá certo? Vamos lá.
Para atravessar uma passagem sinalizada para pedestre ou delimitada por marcas sobre a pista, como deve fazer o pedestre? Lembre-se que aqui, ó, onde não houver faixa ou passagem. Aqui foi faixa ou passagem. E aqui é aquela ideia do quê? Onde houver foco, onde não houver foco. Bora lá. Onde houver foco de pedestre para atravessar uma passagem sinalizada para pedestre ou delimitada por marcas sobre a pista, a linha A. Onde houver foco de pedestre, obedecer às indicações da luz. Emanuel, então, bora lá. Onde houver foco, obedecer às indicações da luz. Agora, onde não houver foco de pedestre, aguardar que o semáforo ou o agente de trânsito interrompa o fluxo de veículos. Interrompa o fluxo de... E aí, pessoal, preste atenção. Veja que nesse caso a passagem é sinalizada, para não confundir com o primeiro caso, que onde não houver faixa ou passagem sinalizada, ou seja, nesse primeiro, onde não houver faixa ou passagem, o cruzamento da via deverá ser feito em sentido perpendicular. Nesse segundo para atravessar uma passagem sinalizada. Estão observando os detalhes, tá certo? Então, na passagem sinalizada, eu tenho que observar o quê? Onde houver foco, onde não houver foco de pedestre. Onde houver foco, obviamente, eu vou o quê? Me ligar nas luzes. Onde não houver foco, eu tenho que observar o quê? O semáforo e o agente. Agora, inciso terceiro. Nas interseções. O que é uma interseção? Cruzamento. Nas interseções e em suas proximidades, onde não existam faixas de travessia. Grife isso aí. Onde não existam faixas de travessia. Os pedestres devem atravessar a via na continuação da calçada, observadas as seguintes normas. Preste atenção aí, ó. O que é a continuação da calçada? É de uma ponta a outra. Estão vendo aí que aí é um cruzamento, não é? Então a continuação da calçada é de uma ponta a outra, de uma ponta a outra, de uma ponta a outra, de uma ponta a outra. Ah, Emanuel, não entendi isso aí não. Então, preste atenção aqui no quadro. Preste atenção. Vejam. Lembra ali da figura, não está assim a figura lá? Então, onde não houver sinalização, onde não houver faixa, o pedestre deve atravessar assim, na continuação da calçada. Ele não pode fazer isso. Nem isso. Ele faz isso. Ó. Isso. 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 Então, isso é atravessar na continuação da calçada. Mas lembre-se, quando é que eu devo atravessar na continuação da calçada? Nas interseções onde não existam faixas de travessia, tá? Beleza? Muito bem. Vamos lá para o inciso 4 agora. Observadas as seguintes normas. Bora lá. Quais são as normas que devem ser observadas? O pedestre não deverão adentrar na pista sem antes se certificar de que pode fazê-lo sem obstruir o trânsito dos veículos. Então, ao entrar na pista, deve observar que não pode obstruir o trânsito dos veículos. Porque tem cara que, ó, passa correndo ou passa na maior tranquilidade, não é? Não pode. Isso é caneta também para o pedestre. A linha B. Uma vez iniciada a travessia de uma pista, o pedestre não deverão aumentar o seu percurso, demorar-se, parar sobre ela sem necessidade. Olha o que tem pedestre que faz. Ó. Ele vai assim. Ó.
Aí, eita, aí aumenta o percurso, totalmente errado. Por quê? Deve ser na continuação da calçada. Ele aumenta o percurso, ao invés de ir daqui para cá, ele faz daqui para cá, daqui para cá. E não pode, tá certo? Então, tudo isso é feito, tudo isso que nós estamos vendo é feito para a segurança do pedestre. Beleza, pessoal? Então vamos fazer o seguinte, vamos dar um intervalo nesse bloco e já já eu volto.